E aí pessoal, voltamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje nós estamos aqui para falar sobre oração. Será que você é alguém que vive uma vida de oração? Ou melhor dizendo, você sabe a importância de se viver uma vida de oração, a importância da oração nas nossas vidas? Eu quero deixar um versículo aqui bem conhecido em Mateus capítulo 6, no versículo 6, em que Jesus ele vai trazer para nós uma lição acerca da oração, e eu tenho certeza que você já deve ter escutado esse versículo, mas ele é válido ainda hoje para nossas vidas. E que Jesus vai dizer bem assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Então nós estamos aqui diante de um conselho, de uma ordenança de Jesus para que nós venhamos estar orando. Então a gente para pensar na seguinte questão: se Jesus está nos falando para orar, isso significa que existe uma importância da oração na nossa vida. E é isso que nós vamos estar falando aqui nesse vídeo, então fique até o final, porque a gente tem certeza que você vai aprender muita coisa aqui. Então, pessoal, como o Lucas já mencionou, a gente perguntou a vocês, né? Ele perguntou se vocês sabem qual é a importância da oração. E com certeza vocês já devem ter pensado aí, Fran, a importância da oração é algo óbvio, é a minha intimidade com Deus, eu vou gerar intimidade com o Pai, né? E sim, tá 100% correto, só que a partir do momento que a gente cria intimidade com Deus, a gente recebe alguns benefícios, né? E esses benefícios, eles não são só no mundo espiritual, também é na nossa vida carnal, vamos botar assim, né? No nosso físico, no nosso físico, no nosso mental, principalmente. Que passa muito despercebido. Que passa muito despercebido na maioria das vezes, bem colocado. Então, é exatamente isso. E vamos explicar um pouquinho o que é intimidade para poder a gente chegar no ponto que a gente quer, né? A intimidade, eu vou utilizar a minha amizade com o Lucas como exemplo. Para poder me aproximar de Lucas, eu tive que o quê? Conversar com ele. Exato. A gente tem que gerar esse diálogo entre a gente para poder a gente se conhecer. Exato. Pior é a minha vida. Ele fala isso, mas é o dia inteiro, tá? O juízo. Enfim, gente, continuando. Ele tem que fazer as piadas dele. Tem que ter. Aí, com isso a gente tem, né, que trocar ideias, ele tem que perturbar o juízo o dia inteiro, como eu disse. Exato. Né? Mas assim, fluiu uma amizade. Então hoje a gente consegue, às vezes, conversar assuntos que provavelmente ele não conversaria com outras pessoas, ou eu não conversaria. Assim, tem aquela questão da intimidade, né? Então, a mesma coisa com Deus. Quando eu começo a ter intimidade com Deus, Ele começa a me dar benefícios. Eu preciso de um conselho hoje, eu consigo chegar a Lucas e pedir um conselho. Porque eu conheço e eu sei em que ponto eu posso chegar e pedir um aconselhamento a Ele. E com Deus, então imagina. Exato. É o Pai da sabedoria, Ele sabe tudo, dono de tudo. Eu tenho carta branca assim, pra chegar com ele, pra ele conversar e ele vai me dizer tudo. Exato, esse é o nível, essa é a intimidade. Só que aí a gente vai entrar em uma outra questão acerca da oração, né? E porque a dúvida que muita gente tem, e eu já ouvi muito disso, e acredito que a Fran também já tem escutado bastante coisa sobre isso, é a seguinte pergunta: como orar? Muita gente sabe que é através da oração que a gente tem intimidade com Deus, mas elas não sabem como fazer isso. Elas não sabem como orar, talvez porque elas foram ensinadas, né, de uma forma errada, ou porque elas criaram essa concepção errada acerca da oração que elas mesmas fizeram, ou qualquer outra coisa do tipo, de que a oração... Tem que ser aquela coisa bonita. Exato, tem que ser aquela coisa bonita, tem que ser aquelas palavras bonitas, grandiosíssimo Senhor, poderoso, soberano. Como que eu vou falar com Deus? Exato. Entendeu? Aquelas palavras difíceis, usar termos difíceis na oração, termos inclusive que a gente nem conhece, mas a gente escutou alguém fazer, a gente tá fazendo também. Tá repetindo. Ou então aquela oração que tem que ser mais de 40 minutos, 1 hora. Bom, vamos lá. A gente precisa entender que Jesus ele vai dizer que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. A oração, como o Fran falou, é uma conversa. Vamos parar pra pensar numa coisa aqui. Eu converso uma coisa com ela hoje. Amanhã eu tô falando do mesmo assunto? Não.
Semana que vem eu tô falando do mesmo assunto? Não. Então parte por aí. A oração ela não tem que ser uma coisa repetida porque você sempre vai ter coisas novas para falar com Deus. O fato de você ter acordado, ter vivenciado um pouco do seu dia já te rende assunto para falar com Deus. Para falar como é que foi a sua manhã, falar como é que foi a sua noite, para conversar com Ele. Porque isso que é a oração, é uma conversa. E é aquela coisa, você pode ser aquele tipo de pessoa que não vai orar de cara 15, 20 minutos. Mas se os seus 5 minutos de oração for algo sincero, algo que parte de dentro do seu coração, é isso que está sendo aceito por Deus. Porque a oração ela não pode ser algo no modo automático. Você precisa ter consciência de que você está orando. Você tem que ter consciência disso, né? Meio que você está orando para bater cartão, bater ponto, né? Um negócio desse. É isso. Não, você ora porque você tem prazer. Não, você tem que orar porque você tem prazer em estar conversando com aquela pessoa. Exatamente. É claro que é importante a gente dizer que vai chegar um momento da sua vida que você vai ter mais assunto para falar. Por exemplo, quando você começa a conversar com alguém, né? Por exemplo, vamos usar aqui a minha amizade com o Fran. Quando eu comecei a conversar com ela, não foi aquele assunto que rende assim 1 a 2 horas. É o básico, porque a gente está se conhecendo agora. Eu não sei do que ela gosta, ela não sabe do que eu gosto e por aí vai. Mas conforme a gente vai conversando e descobre que a gente tem gostos em comuns e tem pensamentos em comuns, vai surgindo assunto. Então a gente hoje conversa facilmente aqui, 1, 2 horas, direto e engata e vai embora. Sim. Porque gerou, né, desenvolveu. E é uma troca de, tipo assim, de conteúdos que a gente fala. Exato. Tanto do lado engraçado pra gente rir, como as coisas sérias também. Exatamente. Então você percebe que no começo vai ser aquela oração de 5, 10 minutos. Mas é inevitável de que quanto mais tempo você passa em oração com Deus, mais assunto você vai ter. E aí de 5 minutos, você passa a orar 10 minutos. E de 10 minutos, você passa a orar 15, 20 e só vai crescendo cada vez mais, dependendo do seu nível de intensidade. E também é importante dizer que se você quer ser uma pessoa que quer viver uma vida de oração, você vai precisar de quê, Fran? De disciplina, né? Que a gente até recomenda que você vá lá no segundo vídeo, que pode ser um complemento, né? A gente pode até deixar o link do segundo vídeo na descrição. Isso, que fala sobre disciplina. Por quê, Fran? Você tem vontade de orar toda semana? Não. Gente, vai ter semana que você vai estar, e não é nem só o pó. Você não vai ter vontade pra fazer nada. Não é nem que você, tipo assim, não tenha prazer em orar, mas é porque você vai se ver diante de situações. É o período, né? E assim, só que tem até um avô que fala, né, que a chama nunca se apaga. Então, a gente tem que alimentar. E como é que a gente vai alimentar isso daí? Tendo disciplina, né? Essa constância em oração, hoje a gente vai alimentar. Orando, você querendo ou não. É orando, você gostando ou não. Você orando com vontade ou não. É que nem, por exemplo, eu falo com o Lucas todo dia, querendo ou não. Não, mas isso aí, deixa Deus trabalhar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar. Porque é a melhor coisa que eu posso fazer. Meu pai resolve tudo na oração. E é isso, sabe? Então você precisa entender que a oração ela precisa fazer parte da sua vida. E aqui até agora, a gente tá falando só dos benefícios espirituais. Mas você, como a gente falou no começo, né? Passa despercebido. Mas tem benefícios pro nosso físico também, que a gente vai falar a partir de agora. Então, pessoal, como a gente acabou de ver os benefícios, né, para nossa vida espiritual, agora a gente vai ver um pouquinho sobre os benefícios que a gente falou que passa despercebido na nossa vida carnal. Não, pode ser carnal, vamos botar assim, nossa vida física. Exato. Né? Então, a gente trouxe alguns, porque se a gente fosse trazer todos, ia ficar muito longo. Mas só esse que a gente vai falar já é uma bomba. Uma bomba, vamos lá. Exato. De acordo com o Dr. Jonatas Leone, a gente recebe, através da oração, 4 efeitos, 4 benefícios, né? Ele citou, assim, a gente trouxe 4 deles, na verdade, que ele citou. E o primeiro deles é a melhora da nossa autoestima. Porque quando a gente sempre está com a nossa autoestima elevada, quando a gente está bem, feliz, e geralmente quando a gente tem uma vida em oração, a gente consegue ser mais alegre, então a gente consegue olhar mais para aquilo que Deus pensa sobre a gente, né? Isso. E o segundo ponto, a gente também achou essencial a gente falar,
que é sobre a ajuda que a gente tem na nossa tomada de decisões. A gente consegue ter um pouco mais de sabedoria, porque a gente recebe o conselho e a sabedoria daquele que tudo sabe. Exato. Né? E o terceiro ponto é o nosso aumento da felicidade. Foi o que a gente falou em relação à autoestima. Se a gente tem felicidade, a gente tem autoestima. Então se você tá triste, você já sabe o que tem que fazer. Vamos orar. É. E o último, que a gente também achou assim, top demais esse tópico, esse efeito que causou na gente, é o foco e a concentração, que é o que muitas das vezes a gente precisa para ter uma determinação, para ter algo para nossas vidas, né? Então você percebe que só com esses 4 pontos, né, que nós estamos aqui, você já vê que já tem muitos benefícios para sua vida. E tirando que aqueles que a gente ainda nem citou aqui, né? E assim, uma coisa, né, que eu falei com o Lucas aqui, quando ele falou sobre o versículo do Mateus 6,6, que vocês uma comparação assim, que quando a gente tem o maior psicólogo, sabe, do mundo, assim, do universo, assim, exato, né, que é Deus, porque quando ele manda a gente entrar no quarto e orar em secreto, é como se estivesse numa consulta com um psicólogo, né? Porque você não vai ao psicólogo e faz terapia com mais gente quando você precisa falar algo. Só no particular. No particular, quando é algo íntimo seu, você não vai falar com muita gente presente, você vai falar com aquele que você tem intimidade, com aquela que você tem proximidade, ou com uma pessoa com uma formação para te aconselhar, como é o psicólogo, o psicanalista, né, os terapeutas que estão aí agora. Então você vai ter aquela intimidade e a mesma coisa. Deus, ele já nos mostrou essa profissão aí. Exato. E a gente não percebeu, e ele é o maior psicólogo que a gente pode ter. Então antes de a gente falar, né, às vezes alguma coisa para alguém, vamos orar a Deus, falar com ele que ele vai nos dizer como a gente vai fazer, qual a decisão a gente vai tomar, né, o que a gente está precisando. Então, que a gente possa ter essa disciplina, esse discernimento, que a gente precisa ter essa intimidade com Deus, porque Ele vai nos gerar soluções para os nossos problemas. É isso aí. Então esse foi o vídeo, pessoal. Nós esperamos realmente ter abençoado a sua vida. Se te abençoou, curte esse vídeo, comenta e compartilha também com outras pessoas. E caso você não seja inscrito no canal, se inscreve aqui também, porque fazendo isso você vai ajudar muita gente, né? Compartilha pra todo mundo. A gente vai deixar na descrição o link do vídeo do vídeo 2, né? Que é sobre disciplina. Então você vai lá, assiste, porque vai ser um complemento para esse vídeo daqui. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.